Olá, muito bom dia pra você, boa segunda-feira, hoje 4 de abril de 2016, a gente já tá entrando aqui na sua Rede União de Rádio e Televisão, muito obrigado pela sua audiência. E aí, como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Tudo em ordem? Eu espero que sim, porque a gente já começa essa semana desejando pra você um excelente dia, que seja uma semana abençoada pra todo mundo, que nesta semana, mais do que nunca, você possa aí conquistar seus objetivos, que você possa ouvir aquela notícia boa que você estava esperando, que você possa conseguir aquele emprego que você estava almejando, que você possa conseguir aquela alta hospitalar que você já está aí, né? Lutando há muito tempo e ainda não saiu. Então queria, inclusive, mandar um grande abraço para todos que estão agora nos hospitais aí, que saíram de uma cirurgia ou que vão daqui a pouco, ou que estão se recuperando, o pessoal que trabalha na área da saúde, né? Os enfermeiros, os médicos, dentistas, enfim, que ficam às vezes de madrugada nos assistindo. Eu encontro com muita gente, o pessoal, te assisti de madrugada, fico no meu plantão, às vezes estou ali, o paciente fica te assistindo. Muito obrigado mesmo pela sua companhia, tá? A gente tem um público imenso aí durante a madrugada e a gente fica muito feliz em saber que vocês estão aí nos acompanhando, que estão interagindo conosco, que mandam pra gente mensagens, tá bom? Valeu mesmo, muito obrigado. Ficamos, felizes em saber que realmente nós estamos aí fazendo um bom trabalho para vocês que estão em casa, tá? Lembrando que se você quiser ser um novo talento aqui da nossa TV União, nós estamos abrindo inscrições aí para você, quem sabe ser um novo apresentador, uma nova apresentadora aqui da nossa casa. Para isso, basta você acessar o nosso site, que é o www.redeunião.com.br. As inscrições foram prorrogadas até o dia 10 desse mês agora de abril, então aproveitem, corram, você vai lá, www.redeunião.com.br, site que está aqui. Quando você abrir, vai ter lá uma logomarca chamada A Chance. Quando você entrar lá, tá aí, as inscrições foram prorrogadas até dia 10 de abril, você leia o regulamento todo, que está todo completo lá. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar alguma mensagem pra gente pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/redeunião, que a gente tem uma equipe toda preparada para te dar todas essas informações, tá bom? Então vai lá no reality A Chance, tá certo? Inclusive, mandar um abraço para todo mundo do jornal Eusébio aqui, que eu tenho na mão, que eu sempre digo que gosto muito, porque é um jornal que ele é um jornal que ele é mensal, lá do Eusébio, que eu gosto tanto da paginação dele, porque eu gosto do estilo da folha, não é? Sabe aquele jornal que não tem aquela folha que você fica... assim que você pega, você fica com vontade de espirrar, né? Isso aqui é legal, é bem diagramado, tá bom? E aí é um jornal que é mensal, que fala sobre as coisas do Eusébio. E é o seguinte, deixa eu pôr essas minhas fichas aqui. E aí o seguinte, para quem não sabe, o Eusébio tem 79 quilômetros quadrados de extensão e uma população estimada em mais de 51 mil habitantes. E aí o seguinte, tem um editorial aqui que é muito legal, vou mostrar aqui para vocês. É muito bacana. Esse jornal aqui, ele saiu em março de 2016, já estamos esperando outro agora aqui para abril, tá? Que ele é mensal, E tem aqui falando sobre o nosso reality, o A Chance. Basta você se inscrever, tá? www.redeunião.com.br, você se inscreve lá, tá? Tem várias coisas aqui, então um abraço para todo mundo lá do jornal O Eusébio, quem lê sabe mais, tá? Um abraço para toda a direção lá. Muito legal isso aqui, tá? Você chega até perto e não sente aquele cheirinho, às vezes, daquele jornal que realmente você não gosta, porque, né, você fica espirrando. Enfim, gente, daqui a pouco nós estamos esperando aqui na nossa TV União o pessoal da Defesa Civil pra gente conversar um pouco mais, porque vamos combinar. Nesse final de semana também choveu bastante, né? Além de ter chovido bastante, ficou naquele chove não molha, chovia, parava, chovia, parava, chovia, parava. E aí, com todas essas chuvas que aconteceram na semana passada, aí a gente se pergunta, como é que está sendo o trabalho da Defesa Civil? Tem muita gente que realmente está desabrigada. E aí, como é que é feito isso? Como é que a Defesa Civil trabalha? Daqui a pouco a gente vai conversar com o pessoal da Defesa Civil, estamos aguardando a chegada deles aqui no nosso programa. E o seguinte, sobre emprego, você sabe que toda segunda-feira a gente fala sobre emprego, sobre renda, empreendedorismo, e nós vamos falar sobre a questão de se você está sem emprego, o que é que você deve fazer? Quais são as ações que você deve tomar realmente? Será que ficar em casa, no sofá, ficar assistindo televisão a toda hora, o dia todo? Será que você deve esperar alguém bater na sua porta?
esperar que aquele currículo ou aquela resposta chegar pela internet. Então, você deve ter ação. Daqui a pouco a gente vai saber o que é que você deve fazer para que realmente você consiga o seu emprego, porque tem mais de 9 milhões de pessoas aí em todo o Brasil desempregadas. Então, um número muito alto, né? Porque com essa queda da economia, o desemprego tem afetado muitas famílias aí. Então, é hora da gente, como diz, arregaçar as mangas e realmente ir aí pro mercado de trabalho, ir pra rua e realmente conseguir alguma coisa pra gente fazer. Tem muita gente mudando de ramo, inclusive, porque, não consegui, não tô mais nesse ramo, sabe? Gente, conheci uma amiga minha, que é o seguinte, ela... Aí agora eu não sei se foi por opção, mas tem gente que foi por opção. Inclusive, eu admiro muito esse tipo de gente, porque ela era vendedora de uma grande concessionária aqui de carros novos. E aí o seguinte, quando eu fui saber, sempre passava, às vezes parava pra dar um abraço, ela não tava mais lá. E eu falei com ela e ela disse, não tô mais lá. Agora eu comprei um carrinho de lanche e tô indo pra uma praça aí. E tô fazendo lanche aí, tá dando mais do que se eu vendesse lá os bons veículos. E aí é legal porque eu sou microempreendedora e tal. Mudou de ramo totalmente, né? Ela tem uma formação, era vendedora de automóveis 0 quilômetro, porque realmente a profissão dela não dava, e agora mudou de novo, você já estava na terceira, e que bom que tá tendo sucesso. Agora o seguinte, pra quem diz assim, Léo, eu quero mudar de profissão totalmente, eu tô vendo que esses food trucks, essas comidas assim que você vai em bairros, em outras coisas, dá dinheiro. Até dá, gente, mas eu vou te dizer, você vai trabalhar em comida, você tem que ter muito coragem. Se você não tiver coragem, porque você tem que ir numa feira, você tem que ir nesses locais que vendem boas frutas, você tem que escolher bons fornecedores. Não pense que é só aquela hora que você vai. Agora que tem muita gente que pensa assim, eu vou ser meu próprio patrão, a hora que eu quero, não. Você trabalha muito, até às vezes mais do que se você fosse um empregado normal, tá? Então, se você vai mudar de ramo agora nesse exato momento, dá uma pesquisada, vê, quero comprar agora um food truck. Eu vejo muito aquelas pessoas na praça, agora eu quero vender lanche na praça. Vai lá, conversa, vê o movimento, vai em uma, vai em outra, vê se você paga algum tipo de imposto, vê como é que é, se você quer vender cachorro quente, quanto é que tá o quilo da salsicha, você tem que uma das coisas principais de um molho, de um cachorro quente é o molho, quer que você precisa para um molho de tomate, quanto é que tá o tomate, é uma coisa que sempre sobe. Então, você tem que ver tudo isso, onde é que eu compro mais barato, sabe? Então, tem toda essa questão, o meu equipamento, quanto é que eu vou gastar, quanto é que eu vou investir nisso, quanto é que eu vou ter de lucro, tá? Então, tudo isso, gente, não é simplesmente gastar o dinheiro, que às vezes tem muita gente que pega o dinheiro aí né? Às vezes a empresa demitiu, pega lá o dinheiro que sobrou da demissão e diz, vou investir nisso aqui. Não é bem assim, não, tá? Então, cuidado, porque hoje a economia tá difícil, as coisas estão complicadas, então é necessário você fazer tudinho ali na ponta do lápis. Ou uma palavra bastante conhecida, mas que nem todas as pessoas têm em casa: planejamento, tá bom? Seguinte, vou chamar a nossa vinheta e na volta deixo você muito bem informado com as notícias da manhã, tá? Então, muito bem-vindo, Matina hoje, 4 de abril de 2016. Convido você a ficar comigo, nós já estamos no ar. Muito bem, você viu que eu falei de chuvas agora há pouco para você de casa, né? E todo mundo acompanhou na sexta-feira, inclusive nós fizemos ao vivo aqui com o Miguel, diretamente lá do Lagamar, que estava complicado de você passar lá. Nesse final de semana também, inclusive uma boa parte lá do Lagamar, né, principalmente ali da Raul Barbosa, foi interditada porque a água subiu um pouco mais e ficou na pista. E aí, gente, você vai ver como é que ficou na sexta-feira a situação de lá. Vamos dar uma olhada. Basta o céu ficar nublado que Dona Laudícia fica logo com receio. Na manhã desta sexta-feira, a água quase invadiu a casa dela. A aposentada mora próxima ao canal do Lagamar há 60 anos e diz que o problema é antigo. Uma vez lá enchente, passou água só na janela aqui, acredita? Foi preciso ficar nas casas, fiquei 3 dias nas casas. Depois fiz o quartinho em cima para quando tinha recesso, mas graças a Deus depois não precisou mais não, de subir não. De acordo com a FUNSEMI, até às 7 horas da manhã foram registrados 103 milímetros somente em Fortaleza. O volume foi tanto que o canal não suportou. A água estava acima da cintura. Roberto até tentou barrar a entrada da água, mas não deu certo. O jeito foi proteger os móveis.
É uma situação devastadora que, tipo assim, deixa a pessoa numa situação dramática que sem opção. O que eu imediatamente vou procurar providenciar, imediatamente é uma casa para passar um tempo temporariamente, até que a situação aqui possa amenizar. A todo instante, alguns moradores tentavam salvar alguns objetos. Já outros alertavam os motoristas. Quem desce para cá, a água está no meio do quarteirão. Não tem como subir não. O pessoal estão tudo colocando coisa no meio da rua para os carros não passar. É água no meio da canela. Moradores ilhados, lixo e muito mau cheiro. A passarela para pedestres sobre o canal ficou assim, coberta. Mesmo assim, algumas pessoas arriscavam a travessia. Já aqui na ponte, que passa por cima do canal, a situação chegou a ficar um pouco complicada e o trânsito ainda mais lento. Um dos principais acessos ao aeroporto internacional Pinto Martins, os motoristas tiveram que buscar novos atalhos ou então entrar na alça que sai da Avenida Governador Raul Barbosa em direção à Avenida Borges de Melo. Mas quando chegavam mais à frente, eram obrigados a fazer um retorno. Mesmo com a sinalização na entrada da alça, alguns motoristas tentavam trafegar. Neste outro ponto, ainda mais próximo à comunidade, João até tentou esperar o nível baixar e depois arriscou o percurso. Isso aí é comum, essa situação. A cidade mal estruturada, qualquer uma chuva já alaga tudo. Imagine uma noite de chuva dessa, né? A prefeitura da capital reconhece o problema e garante o acompanhamento às pessoas que moram nesta área de risco. Todos os anos, quando está nessa época de chuva, a prefeitura está presente ali na área marginal ao canal do Tauape. No entanto, as ações são limitadas. Uma chuva acima da normalidade que veio ocasionar esse fenômeno. Pois é, a gente veio, o final de semana também foi complicado, como eu falei aí, para toda a Fortaleza também, por os moradores lá do Lagamar, inclusive no sábado à noite, como eu falei, né? Uma parte lá da Governador Raul Barbosa foi interditada porque não dava, porque realmente cobriu lá de água. E, gente, mais uma dica para você que está em casa. Aqui, a gente sabe que nenhuma cidade brasileira é preparada para a chuva, não é verdade? Na sexta-feira foi um caos. Muita gente demorou para chegar em casa, porque tinham informações de que ali, perto do viaduto ali do aeroporto estava alagado, uma parte da BR estava alagada, alguns bairros estavam alagados. Então, gente que fazia seu caminho normal, por exemplo, ali pela Raul Barbosa, trocava de local, ia pelo Montes, chegavam num certo canto, não estava legal, tá? O que eu percebi é que tem muita gente colocando os seus carros nessa parte da água. O pessoal diz assim, meu carro é potente, eu vou. Independente de potência de um carro, todo carro tem limites, né? E aí eu acho que você deve parar nessa hora e observar o seguinte, eu tenho um caminho que eu traço todo dia, uma rota todo dia que eu vou aí para minha casa, para o meu trabalho, de volta de ida, enfim, para onde você desejar. Tá chovendo? Primeira coisa, sai mais cedo, liga os primeiros faróis. Se você vê que a água está chegando perto do pneu ou vai ficar acima das suas calotas, não vá. Eu conversei com alguns especialistas e disseram, Léo, não vai. Sabe por quê? Porque você vai, às vezes a água pode entrar. E aí o que é que a gente vê? Muitos carros parados, dando danos para você na parte elétrica do seu carro fora, que tem alguns carros que entra água ali pela porta, que você às vezes não percebe, molha o seu carpete, molha uma coisa que é chamada, acho que é linta, uma coisa assim, que abaixo do carpete tem uma outra coisinha, aí você tem que tirar aquilo tudo, porque senão aquele carro fica com mau cheiro danado, e aí você vai ter muito mais prejuízo do que às vezes você tem que fazer a volta, poderia ter feito a volta por um local mais seco. Eu estava voltando para casa, estava com a minha diretora aqui, ela mora ali pro bairro Cajazeira, a gente deu uma volta danada, foi ali pelo Castelão, a gente teve que dar uma outra volta ali pelo viaduto, quando a gente pegou aquela alça ali do viaduto para pegar aquela outra avenida, ali a Paulino Rocha, tinham 6 reboques, um do lado do outro, para levar os carros que estavam lá parados por conta justamente da chuva. A água realmente que estava acima do normal, os carros foram tentar passar, o que é que acontece? Entra água dentro dos locais do carro que não é para entrar e aí o carro, como a gente costuma dizer, morre. Então, cuidado aí também quando você for nesses dias de chuva, tente passar por outros locais para que você também não tenha um prejuízo maior. Mudando um pouco de assunto, falando sobre saúde, você vê que, por exemplo, quando a gente observa casos como esse de pessoas na lama, principalmente do canal do Lagamar, né, que é bem sujo, e aí o seguinte, a gente se preocupa com a nossa saúde, né? São Paulo, a gente já viu que tem vários casos aí da gripe H1N1,
Inclusive, as pessoas no final de semana, desde a sexta-feira, estavam fazendo fila nos postos de saúde, né? Aqui em Fortaleza já teve 2 casos de morte dessa gripe. E aí a gente se pergunta, como é que fica a questão dessa vacina? Vai ter ou não vai ter uma campanha também para quem quiser se vacinar? Vamos dar uma olhada. Em São Paulo, o Ministério da Saúde registrou 260 casos da gripe H1N1, com 38 mortes. No Ceará, até agora, foram confirmados 5 casos e 2 mortes. Os diagnósticos foram feitos em Fortaleza, São Gonçalo do Amarante e Sobral. O sistema de vigilância ele está sensível para detectar esses casos e a vigilância ela é baseada na busca por casos graves. Então, aquele paciente que está hospitalizado, que precisou de um cuidado especial, ele é identificado, é notificado para a vigilância epidemiológica e a gente tenta chegar o mais próximo possível para garantir a medicação em tempo oportuno e para acompanhar a evolução desses casos e também prevenir a ocorrência de novos casos. Com o surto no Sudeste, o país entrou em alerta. No dia 30 de abril, começa a campanha de imunização em todo o país. No Ceará, serão 2 milhões de doses para grupos específicos. O Ceará tem mais de 2.000 salas de vacina, onde vai ser ofertada essas vacinas para os grupos prioritários, que são aqueles grupos de pessoas que têm maior risco de adoecer, de complicar e de vir a óbito. A gripe também ficou conhecida como gripe suína e foi responsável por uma pandemia em 2009. Agora, em 2016, além de São Paulo, outros 10 estados e o Distrito Federal têm casos registrados. Qualquer suspeita, a orientação é procurar urgentemente o serviço de saúde. Normalmente inicia um quadro de febre associada a tosse, ou dor na garganta, coriza, e aí sente também dor no corpo, né, mialgia, artralgia, dor nas articulações, e a pessoa tem necessidade de ficar realmente de repousar. É diferente de um resfriado. E lembrando que o efeito da vacina H1N1, quando você recebe lá, só depois da 2ª ou 3ª semana após a vacinação, segundo os especialistas, tá? Eu vou fazer um rápido intervalo e no próximo bloco eu volto com mais informações para você. Ainda hoje a gente vai falar aqui o seguinte: você está sem emprego, o que é que você deve fazer? Quais são as ações que você deve tomar para que você realmente consiga voltar ao mercado de trabalho, tá? Você sabe que toda segunda-feira a gente dá dicas aqui de empreendedorismo, de mercado de trabalho para você, até porque você merece. Tá todo mundo desempregado, todo mundo quer saber dicas, não é verdade? Enquanto isso, vamos dar uma olhada no trânsito agora aqui da nossa capital para você que vai sair daqui a pouco. Bom dia, obrigado por você acordar aqui com a gente na TV União, 8h17, imagens agora da Avenida Governador Raul Barbosa, trânsito tranquilo. Eu volto já. Boa segunda-feira para você. Bem, voltamos aqui com o nosso Matina, 8h23. Bom dia para você que está em casa, obrigado por você estar aí, pela sua companhia. Boa segunda-feira, hoje 4 de abril de 2016, já estamos no ar com imagens aí da Avenida Washington Soares, como você pode perceber, trânsito fluindo bem tranquilo nesse exato momento, tá? Até que foi uma segunda-feira, tá uma segunda-feira calma, ao vir para cá também achei o trânsito bem calmo, enfim, tá? Bom dia para você, muito obrigado se você está com a gente desde o bloco anterior, se está chegando agora, ainda também vai ficar muito bem informado com as nossas notícias aqui do jornalismo, tá? Olha só, você costuma com certeza ir a algum supermercado aqui da nossa capital, não é verdade? E quando a gente vai em um desses estabelecimentos, a gente vê claramente aí algumas vagas que são colocadas para idosos e pessoas com dificuldades aí de locomoção, não é isso? E a gente percebe que é logo ali no comecinho, justamente por conta dessa questão, você pode observar que o seguinte, alguns espertinhos aí que realmente querem aí, sempre aquela desculpinha de o seguinte, é só por um minutinho, eu só fui pegar uma pessoa, é só isso, é só aquilo. E aí é o seguinte, colocam lá na vaga que é destinada. Tanto ela é sinalizada na horizontal como na vertical. Pois é, se você está fazendo isso, preste muita atenção, porque a AMC, a Autarquia Municipal de Trânsito, está fiscalizando esses sabidinhos que costumam estacionar onde não devem, Rodolfo.
Elas estão assim, bem visíveis, mas nem sempre a sinalização horizontal e vertical são suficientes para barrar a falta de educação dos motoristas cearenses. Esse flanelinha, que trabalha em um estacionamento perto de um supermercado, diz que o desrespeito às vagas especiais é constante. A gente avisa para eles ainda vem com ignorância com a gente. Quer até brigar com a gente, eles querem, aí a gente evita, fica longe deles, eles fazem o que eles querem aí. As vagas especiais são garantidas por lei. No mínimo, 2% do total de vagas de um estacionamento devem ser destinadas aos deficientes e 5% para os idosos. Mas para garantir esse direito, é necessário ter um cartão de identificação como este do seu Francisco. Acostumado a ver o uso irregular desses espaços, ele garante que sempre anda com a credencial. A gente tem que seguir as orientações para estar de acordo com as normas, as leis estabelecidas, né? Eu creio que os supermercados, eles não se sentem responsáveis por garantir esse direito do idoso, né, das pessoas. Então eu acho que se for orientado e for uma exigência para o supermercado garantir, porque eles têm segurança no local. Vale reforçar que é necessário utilizar a credencial, já que estacionar em vaga especial sem documento está sujeito à punição. Entre os dias 14 e 30 de março, a Autarquia Municipal de Trânsito aplicou 114 autuações em shoppings e no aeroporto de Fortaleza. A gente até acha que o volume não é tão grande, porque foram muitas visitas nesses estabelecimentos. Em geral, o que nós estamos notando nesse primeiro momento é que existe um nível de respeito maior por conta da ação que houve, de conversa com os estabelecimentos, ação educativa, de credenciamento. Então esse número a gente não considera um número alto. André Luiz explica que a fiscalização ficou mais intensa depois da regulamentação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei federal, ela altera a legislação de trânsito e ela pacifica esse entendimento de que o órgão de trânsito ele pode entrar nessas áreas públicas, mas de uso coletivo. Para se adequar a essa nova realidade, o presidente da Associação dos Supermercados conta que os estabelecimentos têm ajustado a sinalização nos estacionamentos. Estamos botando cones e estamos botando também alguns cavaletes com as informações que ela vai ficar numa vertical, numa altura mais ou menos de 1 metro, para que fique perceptível para que as pessoas que venham, que não possam utilizar essas vagas, que elas realmente respeitem, né? Porque hoje a gente percebe que há um desrespeito muito grande por essas vagas. Pois é, há mesmo um desrespeito, tá? E se você, como eu disse, costuma frequentar alguns desses estabelecimentos, supermercados, lojas, shoppings, e que tem vagas destinadas para essas pessoas, coloca nas suas vagas normais. São tão poucas vagas, gente, destinadas às pessoas que realmente você, às vezes, não sabe a dificuldade realmente de locomoção. As pessoas mais velhas, a gente sabe que andam um pouco mais devagar, né? E aí você vai, sabidinho, coloca lá, ainda diz aquela velha desculpa, não, foi rapidinho, foi só para pegar um documento, foi só para deixar alguém. Coloca numa vaga normal, tá? Tem várias ali para que você escolha. E se não tiver, já que você está andando bem, tem saúde, pode se locomover sem problema, o que é que custa você andar um pouco mais, né? É uma questão de educação e que a gente tem que fazer a partir de nós mesmos, tá? Mudando um pouco de assunto, a gente nos últimos meses vem pagando muito caro pela conta de energia. Você em casa sabe disso, né? Você empresário agora que está me assistindo, você dono de casa, dona de casa, às vezes até já nem sabe mais o que fazer, né? Todas as luzes da sua casa já estão apagadas, aí às vezes também da sua empresa você pede para o pessoal apagar, ar-condicionado muitas vezes você só utiliza uma vez por semana, ou na sua empresa você só liga a partir de uma determinada hora, e aí você diz o seguinte, Léo, eu não sei mais o que é que eu faço para essa conta ficar mais baixa. Afinal de contas, o que é que liga aqui? Geladeira e outra coisa, mas tudo é desligado e mesmo assim a conta vem alta. Pelo menos uma boa notícia agora nesse começo de mês de abril, e que não é mentira, é que a tarifa aí da bandeira vermelha da conta de energia vai baixar um pouco mais e parece que nós consumidores já vamos conseguir sentir isso aqui no nosso bolso. As chuvas desse início de ano trouxeram um certo alívio para os reservatórios do país. Aqueles que estavam operando praticamente no volume morto ganharam sobrevida, o que melhorou a situação das hidrelétricas e permitiu o desligamento das usinas térmicas. Com isso, a bandeira saiu da cor amarela para verde, permitindo uma redução na conta de energia. As bandeiras, elas foram criadas porque nos momentos em que há necessidade de se gerar energia térmica, que é mais cara, isso em função
das hidrelétricas estarem com os seus reservatórios desabastecidos, então essa energia mais cara, ela é cobrada através das bandeiras. Essa é a primeira vez desde que o sistema de bandeiras entrou em vigor, em janeiro de 2015, que a bandeira caiu para verde. A mudança, que estava prevista para o final de fevereiro, deixou o fortalezense desconfiado. Não acredito, eu acho que não vai ter isso aí. Se está tendo esse aumento direto, por que vai baixar tão rápido? O gasto que a gente tem do mês faz diferença. Vai poder economizar um pouco mais. Isso. A eliminação da cobrança extra em abril não significa que o sistema de bandeiras tarifárias será abolido. Mas Jurandir Picanço não acredita em nenhuma outra alteração nesse ano. O especialista diz que ações têm sido desenvolvidas para evitar outra crise no setor. O governo, mesmo esse ano que houve uma redução da demanda em função da crise, esse alívio não foi só também porque ocorreu chuvas regulares, porque também reduziu a demanda esperada, o consumo de energia reduziu. Atenta ao tema, essa professora aposentada reforça a importância da conscientização. Antônia Souza disse que depois da crise aprendeu a economizar. Desde quando começou a subir um pouco mais, mas a gente foi fazendo o nosso jeitinho, diminuindo, fazendo com que as pessoas que estavam ali dentro tivessem consciência de que nós também precisamos fazer a nossa parte. É isso aí, dona Antônia, a gente já faz a nossa parte, mas aí que bom também que o governo faça dele e que diminuiu aí a questão da tarifa da bandeira vermelha nas contas de energia. E por falar em energia, a gente sabe que a gente pagou muito mais caro pela conta de energia por conta que nós estávamos utilizando as termoelétricas, por isso também teve essa questão da bandeira, uma energia que não é uma energia limpa. Aqui no Ceará, na Assembleia Legislativa, semana passada, teve uma audiência pública justamente para discutir aí a diminuição do ICMS para a instalação desse tipo de energia aqui no nosso estado que não é limpa. Poxa, a gente tem aí o vento, tem o sol o ano inteiro, por que não investir mais nisso? Vamos dar uma olhada aí nessa reportagem. A audiência reuniu parlamentares, representantes de órgãos do meio ambiente do estado e município, do meio acadêmico e de organizações não governamentais que são contrárias ao incentivo para a instalação de novas termoelétricas no Ceará. Segundo os ambientalistas e estudiosos, a proposta vai de encontro ao compromisso do Brasil na COP21 de reduzir a emissão de gases e o aquecimento global. Para a diretora da ONG 350.org Brasil, Nicole Oliveira, ao invés de incentivar a implantação de novas termoelétricas, o governo do Ceará deveria investir na produção de energias renováveis. Essa termoelétrica é uma energia suja, poluente, que traz danos à economia local e não traz nenhum benefício nem empregos para ninguém. Esse projeto de lei que está sendo proposto, tão absurdo, para reduzir o ICMS para a termoelétrica, na verdade, deveria ser o caminho oposto que o governo estadual deveria fazer. Supertaxar energias sujas, como as termoelétricas a carvão e gás e óleo, e dar isenção fiscal ou incentivo fiscal para as energias renováveis. Mesmo após a COP21, não há sinais de mudanças nessa política. A emissão de gases no Ceará cresceu 26,5% em apenas 2 anos. O estado tem energia solar e eólica abundantes e dispõe de todas as condições de gerar energia limpa. Nicole Oliveira rebate as políticas públicas do governo federal para o setor, que, segundo ela, são completamente equivocadas. É muito caro você manter uma termoelétrica simplesmente para ficar ligando e desligando só na hora que falta sol ou chuva. E, na verdade, os regimes, tanto de vento e sol do Nordeste e os regimes de chuva, ou seja, de água dos rios do Sudeste, são complementares. Quando chove, quando tem mais sol e vento no Nordeste, reduz um pouco a quantidade de água do Sul e vice-versa. Olha que bonito, a gente tem várias aqui eólicas, né? Podemos investir mais nisso aí. E como eu falei, a gente fez um programa especial aqui sobre tecnologia, sobre a energia eólica, né? E não nessa energia que não é tão limpa que são as termoelétricas, tá? Vamos dar uma olhada nos principais jornais de circulação aqui da nossa capital, para que você que não deu tempo de folhear. Vamos começar então pelo jornal O Povo, ó. Destaca aí o futebol. Ceará e Fortaleza, olha só, eliminado. Ceará e Fortaleza fora do Nordestão. Jornal O Estado de hoje destaca o seguinte, para você que ainda não folheou, ó.
Acidente mata 3 em São Benedito. Tá aí uma foto aí do governador Camilo Santana, tá bom? Também o prefeito Roberto Cláudio andaram, principalmente em alguns pontos da cidade, principalmente na periferia, para ver essa questão aí da chuva, porque realmente está sendo muito complicado aí para várias pessoas, né? Muita gente ainda desabrigada por conta aí de alguns rios que subiram bastante, de alguns pontos de alagamento, tá bom? Vamos também saber o que é destaque nos jornais de circulação nacional, para que você também fique muito bem informado. Começando então pelo jornal O Globo de hoje. Dilma usará Bolsa Família para se defender do impeachment. O Folha de São Paulo de hoje, para salvar Dilma, Lula mira votos do Norte e Nordeste. Correio Brasiliense, Planalto quer judicializar a batalha do impeachment. E a gente finaliza com o valor econômico, dívidas de empresa crescem aí 24%. É o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai conversar com a Madalena Matos. E aí o seguinte, você está desempregado e você diz assim, Léo, eu já mudei de profissão, eu já tentei ir para outro canto, não consegui. Que tal você ser um empreendedor, você trabalhar para você mesmo? Você ser o seu próprio patrão, você ter os seus horários, você tem as suas limitações. Agora, se você acha que ser empreendedor, que você ter o seu próprio negócio, que você vai trabalhar menos, aí você se engana, você vai saber quais são as ações que você deve ter no mercado. Até já já. Estamos de volta aqui com o nosso Matina. Imagens ao vivo da Praia do Futuro, aqui em Fortaleza. Boa segunda-feira para você. Quem tem a sorte de ir para a Praia do Futuro em plena segunda-feira, oh, coisa boa, né? Para você que tá aí, você turista que tá aqui na nossa capital, que tá em algum hotel hospedado aí, tá bom? Bom dia, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Olha só, antes da gente falar sobre empreendedorismo aqui no nosso Matina, a gente vai para um recadinho rapidinho do nosso Saúde e Bem-Estar Vida, que durante toda essa semana tá falando da importância da alimentação dos nossos pequenos, as crianças. Dá só uma olhada, eu volto já. Olá, muito bom dia para você. O Saúde e Bem-Estar começou e durante esta semana vamos falar sobre a alimentação infantil. Tem uma dúvida que é super comum. Como saber quando as crianças estão realmente satisfeitas? É um cenário que acontece muito mesmo. A mãe prepara aquele almocinho gostoso, as crianças comem, dizem que estão satisfeitas e em meia hora pedem um biscoito para comer. Não tem que dar biscoito não, hein? Tem que ter uma rotina alimentar variada e colorida e estabelecer horários para as refeições e é tudo que a criança realmente mais precisa. O cardápio variado fará com que a criança consuma todos os nutrientes e vitaminas necessárias ao seu dia a dia. Uma dieta rica em vitamina C, por exemplo, ajuda na absorção de ferro, o que auxilia a evitar anemia e também dá mais energia para as crianças. Com os horários das refeições estabelecidos, se a criança estiver realmente satisfeita, irá conseguir esperar até a próxima hora de comer e também irá se acostumar às quantidades que devem ser consumidas em cada refeição. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui, mas amanhã, terça-feira, eu volto com outras informações. Até lá! Estamos de volta, 8 horas e 41 minutos. Ao longo dessa semana, a gente vai dar essas dicas para vocês aí do nosso Saúde, Bem-Estar e Vida, falando sobre a alimentação dos pequenos, né? Eu sei que tem muita mãe que tá lá todo dia. É difícil a gente alimentar as crianças, né? Agora tem outras mães também que vamos contar que dá tudo industrializado, isso não é legal, tá? Mas vamos mudar de assunto, ó. Deixa eu mandar um abraço aqui, que ligou para cá. Ligou? Foi Michel. Mas mesmo assim, se ligou, se passou e-mail, se mandou carta, fax, ou se mandou aqui um aviãozinho pra gente, ou um pombo correio, foi o senhor Carlúcio, lá do Carlito Pamplona. Seu Carlúcio diz que é fã número 1 aqui do programa. Seu Carlúcio, muito obrigado pela sua audiência, viu?
Um abraço para o senhor. E aí, ele deixou também uma pergunta aqui, que eu já vou fazer aqui para Madalena Matos, que é a Madalena, nossa consultora aqui de recursos humanos, que sabe tudo sobre isso aqui, sobre emprego. Madalena, bom dia. Você está elegantíssima hoje, tudo bem? Dê bom dia ao pessoal, que já tem uma pergunta para você hoje. Olá, aqui no São Carlos. Bom dia, minha gente. Um abraço bem grande para vocês, uma boa semana. Segunda-feira assim maravilhosa. Ontem eu tava torcendo que chegasse logo o dia. Pois é, e eu com também. Esse solzão, até que enfim o sol, né? Ô, Madalena, o seu Carlos ligou pra cá, disse que gosta muito do programa. Aí ele aproveitou, já deixou uma pergunta pra você. E se você quiser ligar, coloca o telefone e deixa o telefone aqui embaixo, tá? Produção, porque se você tá desempregado, se você quiser saber alguma dica, daqui a pouco você vai saber do nosso tema, e aí você liga pra cá, aproveita e liga pra cá, 3486-1721, entre em contato com a gente e já faz aqui a pergunta pra Madalena. Ele disse o seguinte, ele tem 40 anos, e ele disse que não consegue encontrar empregos temporários pra idade dele, ele disse que tá um pouco difícil, e que não encontra, disse que sumiu, é verdade isso? Olha, seu Carlos, né? Seu Carlos, bom dia, muito obrigado pela audiência. Qual é o seu segmento, né? O senhor tinha que deixar dizendo qual é o seu segmento, o senhor trabalha em quê, né? O que o senhor quais são suas competências, né? Ele tem que ver isso, se ele está procurando a competência dele no local da vaga, né? Do que ele está buscando, do serviço, ou sei lá, da loja, o varejo, sei lá, atacado, onde o senhor está procurando. O senhor tem que ver isso, procurar isso, porque emprego temporário, olha, é mais fácil encontrar emprego temporário, Léo, do que o fixo mesmo. O fixo normal, né? Não é que não tenha, o pessoal está com mania de dizer que não tem, não é isso. É porque as empresas, lógico, você como empresário, vamos dizer, eu como empresária, se o momento não tem nada decidido, eu não vou contratar qualquer um, entendeu, Léo? Então, o processo seletivo está mais seletivo ainda. Entendi. Aí, então, você tem que buscar onde é que você... Olha a sua competência e olha o que é que você quer e olha o que o mercado está oferecendo. Tudo isso tem que ser analisado. Então o pessoal já taxa logo o mercado de que tá ruim e que o negócio tá. Como tem um grande amigo meu que a gente telefona para ele diz todo dia tá matando leão, todo dia tá matando leão. Ontem eu liguei para ele e disse, meu filho aqui quem tá falando é a Liô, tô viúva, você tá matando muito leão. Entendeu? Eu brinquei até com isso, porque poxa, mal começa o dia o pessoal já tá reclamando, entendeu? Então buscar o seu segmento, a sua competência, em que você é muito bom, então procure a sua área. Procure a sua área, veja o que está acontecendo, então, e se dê oportunidade. E outra coisa, seu carro, 40 anos é novo, viu? Não é uma pessoa velha. Vai buscar. Agora, Madalena, nosso tema de hoje, que você falou com a gente, que é o seguinte, tem muita gente também que está desempregada, que não consegue. Isso. E aí o seguinte, muita gente migra para o empreendedorismo, vai ser microempreendedor, né? Quais são as ações que essas pessoas devem ter? E os cuidados também, porque também não é porque você vai agora ter sua própria empresa que você vai achar que tudo vai ser um monte de rosas, né? Isso. E também tem muita gente que acha que ser microempreendedor ou ser um empreendedor, pronto, é a mágica, entendeu? E tudo vai dar certo, e aí você tem que andar. Olha, eu fui pesquisar até, segundo José Dornelas, que já é conhecido, ele fez o seguinte, que em 2015, na crise econômica severa, que foi 2015, uma notícia positiva pode entusiasmar os brasileiros. Como? Informado pelo Sebrae também, o resultado da pesquisa do Global Empreendedorismo Monitor, com o Brasil a primeira opção de empreendedorismo. Olha só. Nós tiramos o primeiro lugar em empreendedorismo. Muitos brasileiros, ele fala, comemoraram tal feito como se tivesse ganhado uma competição internacional. Né? Logicamente que a gente está acima dos Estados Unidos, então para a gente já é bom demais. Mas o cuidado que você tem que ter, o que você vai buscar, isso é que é. O que o mercado está pedindo, como o mercado está pedindo, tudo isso tem que ser feito análise, né? Aí ele fala o seguinte, tem empreendedor por oportunidade... E tem o empreendedor, aquele que sonha em fazer aquilo. Tem por oportunidade, que eu estou querendo dizer, a oportunidade de você, por exemplo, você está vendo uma empresa trabalhando com a produção de um produto. E aí você vê assim, quem faz a entrega? Essa é uma oportunidade, entendeu? Tipo assim, estou dando um exemplo grosseiro. E o sonho é aquela pessoa que trabalha há muitos anos, mas que tem um sonho de ter aquela sua empresa, ou tem um sonho de ter aquela loja, ou seja, o sonho que você tiver e vai alimentando esse sonho no seu dia a dia, ou vai guardando, ou vai pesquisando. Isso aí também é outro tipo de empreendedorismo, né? Então, olha, aí ele fala, mas se acreditar que chegou a hora, o objetivo é ir para a ação. Quando eu peguei esse tema, né, da opção do desemprego, empreender será a solução, da ideia à ação. Porque muita gente também, Léo, fica naquele sonho, naquela vontade,
eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E vai fazer quando? Né? Então o mercado agora, tá para você fazer é ontem, né? Hoje não. É para fazer ontem. Então tudo que a gente vai fazer hoje em dia, tudo bem, a gente tem que correr risco sob medida, né? Ter cuidado com a história do risco. Porque o empreendedorismo você corre risco realmente. Mas você tem que saber, faz um plano de negócio, busca as entidades que ajudam o empreendedor, principalmente o Sebrae, que aí faz essa coisa, o Sebrae dá as pesquisas, o Sebrae tem pesquisa, tem tudo. Então, procura os outros S também, procura uma consultoria que possa te ajudar naquele seu sonho ou naquela sua oportunidade que você está tendo. E também cuidado, uma vez eu falo que tem muita gente que inocentemente tem aquela ideia e numa roda de, sei lá, no final de semana, e aí fala a ideia. Colocou a ideia, quer dizer, você já colocou e deu a oportunidade para outro. Aí aparece já outro e vai, e se ele for mais rápido, e se ele buscar, e se realmente ele tiver garra, porque o negócio, gente, a gente tem que ter garra. Eu digo sempre que brasileiro é uma coisa muito maravilhosa, eu sou muito barrista, né? E eu digo que brasileiro tem essa força, essa coragem, essa garra. Por exemplo, às vezes meu apelido é onça, porque eu corro atrás, sempre corri atrás do que eu quero. E muitas vezes o pessoal, por que eu estou aqui, por que eu faço isso, por que eu falo isso? É porque realmente a gente tem que correr atrás. Então, se você tem essa oportunidade, ai Madalena, tem muita gente chorando também, saiu do emprego e está muito tempo fora ficou muito tempo numa empresa e agora você tem que estar atrás. Veja a televisão, veja a rádio, jornal, as mídias. Outra coisa, hoje de manhã eu já recebi por WhatsApp uma feira que está acontecendo em São Paulo, entendeu? Que vai acontecer em setembro Léo, é muita oportunidade. Recebi por WhatsApp, incrível, essa feira que vai acontecer em São Paulo. E eles fazem, inclusive, assim, uma junção, uma soma de vários startups, né? Esse pessoal todo que está colocando. Agora é a moda. Assim, pronto. E aí várias ideias, quer dizer, você pode ir com um investimento menor, aí o pessoal, às vezes eu não posso ir, beleza, eu pelo menos recebi no WhatsApp, né? A comunicação, e você vai e abre o link. E tem informando sobre isso. Outra, veja a necessidade, fica ligado, gente. O negócio é você ficar ligado na sua área ou no mercado que você quer, para você conseguir o seu objetivo. Porque aí, ó, por exemplo, às vezes a gente acha que tá salão de beleza, sim, né? Que é uma das opções que eu vou falar aqui, que é a primeira que está em primeiro lugar. Salão de beleza tem muito, sim, mas cria um diferencial. Né? Faz alguma coisa, por exemplo, eu estava num salão de beleza agora, Léo, e aí, num momento instante, uma menina chegou com uma bolsinha térmica, e eu, como sou observadora demais, fiquei olhando a bolsinha térmica, acompanhando, e aí eu vi que era aqueles vitamina, né, que fazem shake, né? E aí a moça deixando no local. Eu fiquei, olha, é uma opção. Entendeu? Você de oferecer, por exemplo, você vai abrir um restaurante, mas aí veja que tipo de restaurante que você quer. Ou então, por exemplo, é bom a gente sair para o restaurante comer, tudo bem, é beleza. Mas também é bom a gente receber uma saladinha fresca na hora que o restaurante, por acaso, vem deixar na sua casa. Entendeu? Então, quer dizer, esses mimos e pensar diferente, né? Sempre a gente diz assim, a gente deve pensar um pouco diferente quando a gente vai empreender, mas às vezes o diferente está saindo igual o que a gente já tem. É o serviço, a forma como isso é oferecido para nós consumidores, né? Mas aí eu digo, o diferencial está no ser humano. Aí é que está, o atendimento. Léo, olha, porque é incrível como a gente está andando por aí. Eu estava recentemente numa clínica médica, e, olha, a gente pode dizer o pecado, mas não vamos dizer o pecador. Exatamente. E a atendente simplesmente, tinham 4 senhoras comigo, né? 4 comigo. E a atendente chegou e... Quem é Madalena? Aí eu... Sou eu. Eu pensei que ia pra forca, né? Sou eu. Quem é fulana? Aí a outra senhora... Sou eu. E quem é fulana? Pois aguarde aí que a gente atende já. Eu digo, fala. Quer dizer, uma clínica. Né? E é bom a gente dizer para o profissional por que ele está perdendo clientela. Porque eu não sou obrigada a ficar ali, né? Eu vou para outro local. Agora, assim, você veja, por exemplo, uma atendente dessa que foi de uma forma, por exemplo, até grosseira, a gente pode dizer assim, né? Até grosseira falar dessa forma. Porque geralmente é para que atendam com uma doçura a mais. Você já está ali, às vezes, preocupado para mostrar o exame, para fazer. Ninguém gosta de ir a médico, são poucas as pessoas que gostam, tá? E às vezes você pode chegar, o próprio médico e dizer, olha, sua atendente foi um pouco grosseira. Mas você também vê uma cultura de você chegar e dizer assim, Madalena, eu não vou dizer não, porque eu tenho medo da mina perder o emprego dela.
Você escuta às vezes muito isso? E às vezes não é questão de perder o emprego, gente. Não é também qualquer coisa que a pessoa vai perder o emprego. Não, mas às vezes a pessoa chama assim, olha, trata melhor algumas pessoas. Então não é questão de chegar. E tem muita gente que pensa assim, não vou dizer porque essa menina perder emprego por minha causa, eu vou ficar. Não, às vezes não vai perder o emprego, não. Às vezes aquela pessoa até precisa aprender um pouco mais a tratar melhor as pessoas. Leva ali uma chamada, mas depois quem sabe até melhora, né? Entendeu? Aí, pessoal, a culpa é da menina? Não, é do gestor. É verdade, Aí a culpa é dele. Né? A culpa é dele, porque não fez a questão de ensinar, ensinar. Você tem que ensinar. Porque no caso de onde ela vem, isso aí é normal. Esse é quem é. Não disse nem senhora, não tratou nem como senhora. Né? Então mas aí a culpa é do gestor. Então tem que ser realmente, tem que dar esse feedback pro profissional para ele entender. Às vezes a gente pensa assim mesmo, Léo. Você falando isso, até eu refleti aqui rápido. A gente às vezes pensa. A gente fica com pena. Porque geralmente, não são todas, tá, gente? Por favor, porque eu não sou médico nem contrato, mas a maioria, né, o grande parte, ganha o seu salário mínimo ali, né? E dependem daquilo ali. Isso. E aí, nós sabemos que existem também atendentes, um beijo para vocês que inclusive colocam aí na TV União quando estão chegando, e que são maravilhosas, e que ligam, que são de uma doçura, de um amor. Agora, você que geralmente assim, que não trata bem, gente, comece a tratar. Eu sempre costumo dizer, Madalena, que esse mundo é uma coisa tão besta, mas que é verdade, que as pessoas hoje às vezes nem percebem. Esse mundo gira tanto. E, gente, o que tem gente de maldade, de picuinha que faz aqui, paga aqui mesmo. Você nem se preocupe, não. Viu? Você nem se preocupe, não, porque paga aqui. Então, assim, às vezes você tá maltratando uma pessoa que às vezes você não sabe nem quem é. Às vezes você trata tão bem, às vezes aquela atendente só tem um 2º grau ou tá terminando, mas é de uma doçura, que trata, que recebe você tão bem. Eu faço uma aposta quando você vai para um retorno ou quando você vai para uma consulta. A primeira coisa que você se viste, eu vou pro Dr. Márcio, vou levar uma lembrancinha para atender. Não, quando é legal. Então, quando você agrada as pessoas, né? São porque duas é tão bom atendentes. Você agradar. Não é. Né? E outra coisa, as empresas de saúde, elas dão treinamento para as atendentes, entendeu? Às vezes, Léo, é a própria pessoa. Por isso que eu digo que a diferença está aí. É a própria pessoa. Ó, eu vou fazer o seguinte. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco eu ainda volto com a Madalena aqui. A gente está falando o seguinte. Você perdeu seu emprego, tá? Já procurou, sei lá, pode até ter procurado o temporário aí e não achou. Você realmente cansou do que você está fazendo e agora você quer ser um empreendedor. O que é que você deve fazer? Quais são as ações? Mais dicas no próximo bloco. Madalena e eu esperamos por você. Faltam 5 minutinhos aí para as 9 horas da manhã. Daqui a pouco eu volto. Enquanto isso, a gente vai dar uma olhada na Praia dos Artistas, lá no Rio Grande do Norte. Alô, Rio Grande do Norte, bom dia para vocês também. Acordam com a gente, muito obrigado. Olha que belas imagens para essa segunda-feira. Que vontade da gente se jogar aí no mar, né? A gente volta já já. Estamos de volta aqui com o nosso Matina, 2 minutos aí para as 9 horas da manhã. Imagens ao vivo do Morro do Careca, também no Rio Grande do Norte. Olha que lindo isso aí. Muita gente vai passar final de semana, bate os retratos lá, né? Ô, coisa boa é você estar em praia, tá? Mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigado, viu, gente, por você passar amanhã aqui conosco da TV União. Pra gente é um sinal de grande prestígio. Mandar um abraço para todo o pessoal que tá aí ligado. Você que tá em outro estado também nos acompanhando. Valeu mesmo, Ivo. Obrigado. Um abração aí para você, viu? Madalena, soube que no nosso intervalo já tem uma ligação, né? Vamos atender então? Com certeza. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Com a Sheila. Oi, Sheila, você fala de onde? Parangaba. Da Parangaba. Sheila, você tem alguma pergunta aqui para fazer para Madalena? Sheila, eu vou te pedir uma coisa. Você baixa todo o volume da sua televisão. Todo. Pode estar no mute, tá? E me escuta só pelo telefone, pra gente não ter problema de comunicação, tá bom? Faz isso para mim, por favor. Tá tudo baixo já. Tá tudo baixo. Você tem alguma pergunta aqui para Madalena? Fica à vontade. Olha só, no primeiro bloco, né, eu achei muito interessante o que a dona Madalena falou. Realmente acontece em questão de atendimento, né? Eu, particularmente, passei um ano, né, trabalhando como telefonista em uma pizzaria. Era pequena, mas... E hoje em dia você nunca faz uma coisa só, né? Eu atendia aos telefones, atendia os clientes que vinham no local mesmo, no sistema. E quando eu saí, realmente, até hoje as pessoas perguntam, cadê a Sheilinha? Você
tipo de coisa, pelo atendimento. Agora, o que eu gostaria de perguntar, dona Madalena, assim, outra noite eu liguei para uma pizzaria e fiz um pedido. Lá eram 3 atendentes e mesmo assim o pedido não foi concluído. Quer dizer, a diferença entre uma pequena empresa e uma empresa maior, porque eu fiquei imaginando, nossa, era só eu, assim, como atendente para balcão, para telefone e sistema, e eu dava conta. E nesse lugar que era não muito, era quase igual ao que eu trabalhava, não era muito grande, né, o espaço, mas eram 3 pessoas e não conseguiam. Eu gostaria que Ela está trabalhando? Você está trabalhando atualmente, Sheila? Não, no momento não. Depois você manda o currículo para a Madalena, pro e-mail dela, que ela te ajuda, tá? Muito obrigado, então, pela sua participação. Madalena, ela falou, né? Sabe o que é que ela falou? Pela voz dela, eu achei super interessante. Ela passa uma pessoa comprometida. O que ela respondeu aí é exatamente. Ela era comprometida com o anterior. E é isso que falta muito no mercado, são pessoas comprometidas com a empresa. Pois é, e às vezes tem empresas até que esquecem disso, que não olham isso pro funcionário também. Tá? Principalmente... Né? No momento de crise, como nós vivemos, eu sei que você não gosta dessa palavra, mas é uma realidade também. Mas, por exemplo, e que hoje você acaba fazendo mais que uma função. Então, você não vai chegar para o seu chefe e dizer, olha, você não está me pagando pela função, mas também a empresa reconheça também que aquele funcionário faz. Às vezes é umas cobranças tão mesquinhas, tão desnecessárias, e você nem entende do que você está falando, fica fazendo isso. Então, tem gente que está em setor e não sabe nem o que é e fica com cobrança mesquinha. Procurar o que fazer. Né? Vai procurar o que fazer. E deixa as pessoas trabalharem com criatividade. Porque quando deixa trabalhar com criatividade, sabem trabalhar. Né? Agora, uma coisa importante que ela falou aí, ela disse o seguinte, eu trabalhava nessa questão de pizzaria e atendia telefone, pegava pedido. E quem realmente quer ir para a parte empreendedor, é bem isso, né? Aprende a fazer tudo e não tem aquela coisa, vou ficar só isso aqui e pronto. Né? A diferença é grande, porque às vezes muita gente se ilude né, com a história de que eu vou ser meu patrão, eu não vou mais trabalhar para ninguém, quero ser meu patrão. E aí tem um preço, porque tudo tem um preço para você pagar. Mas vamos lá, dá a ideia, a ação, que é outro tema não, junto a esse tema. Essa é a hora de buscar o que você pode fazer de diferente, gente, buscar o diferencial. Você pode observar que a pizzaria pode fazer tudo igual, o restaurante pode fazer tudo igual, mas busca o diferencial. A gente encontra outra coisa. Treine o seu pessoal, que eles podem criar o diferencial, usar as palavrinhas mágicas quando você chega, seja lá o que for, um restaurante, um salão, treine o seu pessoal, as palavrinhas mágicas, o sorriso nos lábios, o sorriso abraça, minha gente. E às vezes tem gente que esquece. Olha a outra ligação. É verdade. Você hoje está fazendo sucesso danado. Alô? 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 Quem fala? Alô, bom dia. Oi, bom dia. Com quem eu falo? Valdec Vasconcelos. Valdécio, é isso? Valdec Vasconcelos. Valdec Vasconcelos. Eu acertei agora? Com certeza. Valdec Vasconcelos. Você fala de onde? Eu falo aqui do Conjunto Ceará. Muito bem. Você tem alguma pergunta aqui para fazer para a Madalena? Fique à vontade. Sim, eu gostaria primeiro de parabenizar vocês. Pelo assunto que é de grande importância num momento tão difícil, dependioso que as pessoas estão vivendo. E que quem é que não tem um sonho na vida? Todos nós sonhamos. E a cada dia sonhamos mais ainda e queremos sim vencer este sonho. Agora sabemos dos atropelos, das dificuldades. Como, por exemplo, eu gostaria que vocês falassem um pouco da documentação. Porque se você vai colocar um restaurante, existe uma série de documentos para se conseguir, para fazer funcionar, para você realizar esse sonho. Eu gostaria muito que vocês abordassem um pouco, como a professora aí, que me permita, falou, né, que vai falar a respeito de quem tem um sonho de um gabinete, que é um dos primeiros. Mas o que é necessário? O que é que a senhora, o cidadão, precisa? Como teve passo a passo a documentação, que geralmente as pessoas, principalmente, têm esse tipo de dificuldade. Eu gostaria que vocês, que estão com esse trabalho brilhante aí, parabéns mesmo, porque é de grande valia, no momento de crise, no momento de dificuldade,
a pessoa perde o emprego e fica sem saber o que fazer da vida, né? A primeira coisa que vem na cabeça é Capelatinhas. Tudo bem, é um trabalho digno, mas nos ajuda informando, principalmente essa parte da documentação, para se mover alguma coisa que venha realizar o sonho de cada um de nós. Obrigado, Entendi. Um bom dia a vocês. Sucesso aí para o programa. Muito obrigado, Valdec. Bom dia, muito obrigado pelo sucesso para nós. Obrigado também. É sempre bom vocês, telespectadores, quando nos ligam, nos dão essa motivação cada vez mais, porque quando a gente fica aqui dentro do estúdio, às vezes a gente não tem noção onde a gente está chegando. E muito obrigado pelos elogios, isso aí a gente começa a semana muito bem. Antes da Madalena falar, deixa eu dizer, você pediu uma dica aí do documento, tá? A Madalena aqui é mais como uma... Ela é uma consultora de recursos humanos, de trabalho, porque ela já está nesse mercado há muito tempo, é uma das principais aqui deste nosso Ceará. E aí o seguinte, agora, a você que está com dúvida de tirar algum tipo de documentação, eu indico a você que, inclusive, por exemplo, você agora que está em casa nos assistindo e que quiser ser um microempreendedor individual, que é chamado MEI, você pode acessar o site do Portal Microempreendedor. Esse portal é um portal do governo federal, onde você, pelo próprio site, você se cadastra, você vai ter um direito ao CNPJ, você pode emitir notas com valor de até R$60 mil por ano e você pode colocar, se eu não me engano, até 3 tipos de atividade. Lá tem descrito. E tem toda a documentação. Agora, se você quer abrir uma loja, se você quer abrir um outro canto, nesse portal também, ou em outros portais da Prefeitura de Fortaleza, também tem alguns documentos que são necessários, como o alvará de funcionamento, que tem que ir lá e outras coisas. Aí, no caso, você tem que abrir um CNPJ, você tem que ir na junta comercial para declarar que você realmente é um empreendedor e tem as outras documentações. O Corpo de Bombeiro tá ouvindo lá, tem que estar fazendo a vistoria do local. Ó, tá aí, ó, Portal do Empreendedor MEI, ó, que é o microempreendedor individual. Aí você vai lá, eu queria agradecer essa minha equipe competente, que a gente fala que o pessoal já coloca no ar. Muito obrigado ao Álvaro, a Eliette, ao Michel, a equipe competente que a gente trabalha aqui, o pessoal aqui do estúdio também. Ó, nesse site aí, viu, gente? Porque assim, nós não somos aqui especialistas em dizer a documentação. Então pode ser que a gente não passe uma informação tão correta, que é para passar pra gente como a gente faz, por isso que a gente, quando fala aqui de um assunto, fala de uma forma correta. Você vai nesse site, Léo, eu tô saindo do meu emprego agora, eu quero ser um microempreendedor individual, que é esse MEI. Através desse próprio site aí, você pode entrar e você se cadastra, você vai ter direito a um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, você vai ter direito a empréstimo, você vai ter direito a financiamento, você vai ter direito a participar de licitações do governo estadual, municipal e federal. E aí é o seguinte, você, como eu disse, vai poder escolher até 3 tipos aí de profissão, tem profissão de A a Z e tem toda a documentação aí também se você quiser ser um empreendedor. Como é que você deve ir, se você vai na junta comercial, na prefeitura para tirar o alvará de funcionamento, tudo isso. Né, dona Madalena? Então acessa aí o nosso site. E seu Valdir, muito obrigado pela sua audiência, tá? Né? Madalena, a gente já está quase sem tempo, mas as dicas mas vamos lá, finais as aí dicas, que você exatamente. pode dar. Ele fala o seguinte, olha, seja qual for o foco do seu negócio, o empreendedor em termos de crise, né, não pode se esquecer da situação de seus clientes. Outra coisa, aproveite a crise, use como força motivadora para você buscar o seu sonho ou suas oportunidades de abrir o seu negócio, tá? E aí ele fala o seguinte, vamos navegar nas opções que a gente tem. Vamos lá, venda de cosméticos no varejo, pode ser uma opção? Sim. Só dizendo para vocês, a vaidade é a 4ª maior economia do mundo. E então, nós homens somos bem vaidosos. Se você vender cosméticos para homem, você vai ganhar um também, e eu digo, vaidade, teu nome era mulher, porque a gente tá vendo que o homem também tá se cuidando. Muito. Outra opção que você pode fazer é comida prática. O que é isso? Com a crise ou sem a crise, o setor de alimentação continua faturando. Por exemplo, ao invés dele ir ao restaurante, você pode levar a comida ao seu cliente. Também pode ser uma. Outra, empreendimento sobre rodas. Eu achei super interessante. Muitas pessoas demitidas, pega seu FGTS, foi demitida, pega o seu acordo que você fez na empresa e investe nas vans, nas Topic, nos caminhões, e aí vai fazer esse tipo de empreendimento. Outro, consertos de produtos. É legal isso. A gente sabe que isso ajuda demais, demais. Como a gente precisa. Porque, por exemplo, assim, fazer uma bainha, botar um zíper, ou então rápidas, trocar uma bateria, uma tela de celular, e a gente sabe que precisa. Então é muito interessante.
Outra que é da minha área, treinamento em vendas e relacionamento com o cliente, né? A gente está vendo também com o guia, a gente vê a quantidade de, eu fico acompanhando isso aí, a quantidade de pessoas que estão entrando para a área de treinamento. Você tem um know-how, você passou muito tempo, vamos dizer, você passou 25 anos numa empresa trabalhando com vendas, e aí você sai e vai fazer, você tem todo o know-how para você passar isso aí para as pessoas. Então abre uma consultoria ou abre uma empresa que dá empresa de treinamento. Isso aí também pode ser uma opção muito interessante. Divulgação e conteúdo para pequenas e médias empresas. Aqui ele explica mais. Um ponto de deficiência em muitos empreendimentos, Léo, inicia a falta de uma divulgação eficiente. Eu posso ser pequenininho, eu estou começando agora, mas é importante a divulgação. Você está em qualquer mídia. Procura uma mídia mais em conta, ou então as redes sociais. Muita gente começa então, pelo Instagram, começa por aí. Facebook. Por isso, afirmamos que empreendedores com experiência em comunicação podem encontrar um mercado ainda pouco desenvolvido. Então, é uma chance de você abrir uma assessoria especializada, olha aí, Léo, no setor de pequenas empresas e médias, né, médias e pequenas empresas, e você dá uma assessoria. E como a gente precisa, desculpa. Economia de energia, que é uma coisa que a gente falou, que você falou também. Na mesma linha de poupança de gastos empresariais, reduzir o custo de salgado da conta de luz é uma grande preocupação do negócio. O empreendedor inovador que tem conhecimento de hardware e de serviços na nuvem possui aqui uma grande oportunidade, né? Então tem mais opção, tem mais uma, franqueamento. O franqueamento é um investimento, pesado, exatamente, né? Olha. O setor de franquia cresceu 11,2% nesse segmento, nesse semestre, em relação ao mesmo período. Mas aí, em comparação com o negócio próprio, o franqueamento costuma ser um negócio mais seguro, é mais seguro, uma vez que o franqueado já possui o know-how. Mas aí o problema que o pessoal às vezes acha é o grande investimento que você tem que fazer de imediato. Mas tem um lado muito positivo, qual? Ter uma marca conhecida pelo público. É verdade. Então é uma coisa assim que E às vezes você fica se perguntando, acho que a grande maioria das pessoas que querem montar uma empresa já começa com uma coisa de grandeza, né? Já querem começar uma coisa de grandeza. Não vai pequeno, como você disse, utiliza as redes sociais, muita gente vem fazendo isso e vem tendo sucesso. Começou vendendo ali pelo Instagram, começando ali vendendo pelo Facebook, aí uma pessoa vai, outra diz, e aí depois você vai montando o seu site. Tem gente que já quer montar no site e não tem nem o que vender. Né, não? Então, essas são as dicas. Madalena, muito obrigado. Uma excelente semana para você. Muito obrigado por você ter vindo. Eu sei que você chamei você de última hora, mas muito obrigado, viu? Você desmarcou que você tinha para estar aqui. Muito obrigado. Um beijo para você, boa semana. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto, 9h12. Até já. Tô esperando vocês. Estamos de volta com o nosso Matina, muito obrigado pela sua audiência, imagens ao vivo aí da Praça do Marco Zero no Recife. Alô Recife, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aí em tempo real pelo redeunião.com.br, tá? Antes de eu ir embora, só lembrar mais uma vez que você pode ir no nosso site, www.redeunião.com.br, e se você quiser ser um novo talento aqui da nossa Rede União de Rádio e Televisão, quiser ser um apresentador ou uma apresentadora, já falei isso no início do programa, mas repito pra você, você vai lá no nosso site, acessa e tem o nosso reality A Chance, tá? Quando você acessa lá, você vai ver que tem lá, você clica, tá? E aí tem a forma de você se inscrever, tem todo o regulamento e as inscrições foram prorrogadas até o dia 10 desse mês, hein? Então corre lá, www.redeunião, tá aqui o site para você.com.br, leia todo o regulamento com calma, tá, gente? Tira ali um tempinho para ler antes de você se inscrever e depois, se inscreve. Quem sabe você não vem trabalhar aqui comigo e com os nossos outros colegas, tá bom? Estamos esperando por vocês e tenham todos boa sorte aí na sua inscrição, tá bom? Estamos aguardando. O nosso Matina de hoje fica por aqui, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo. Amanhã eu tô de volta a partir das 8 horas da manhã, que seja uma semana abençoada, repleta de bênçãos, de notícias boas, de coisas boas, de muitos abraços, tá bom? Cheiro grande, a gente se vê amanhã, tá? Aproveite bem a sua segunda-feira e a sua semana. Tchau, gente. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente